Por favor, faça uso de sua Bíblia, abrindo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Lucas 23, a partir do versículo 32, nós iremos ler do versículo 32 até o versículo de número 38. Lucas 23, dos versículos 32 até o versículo de número 38. Os irmãos encontraram? Aqui não tem telão, né, meus amados irmãos? Aqui é na Bíblia, ou na tela, ou na Bíblia do seu computador. Então, tá bem? Diz assim o texto: e também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. Amém. Podeis tomar assim. Graças a Deus. Meus amados irmãos, é com muita alegria, né, que hoje nós começamos a refletir nas 7 declarações que Jesus fez na cruz. Nós lemos a passagem aqui que diz: Pai, perdoai-os, né? Perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Essa é a primeira declaração que Jesus fez na cruz. Em Lucas 23, 43, nós também, Jesus disse o seguinte: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em João 19, dos versículos 25 ao 27, Jesus ele disse: mulher, eis aí teu filho. E depois ele disse para João: eis aí tua mãe. Em Mateus 27, 46, ou Marcos 15, 34, Jesus ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Em João 19, 28, Jesus diz: tenho sede. Em João 19, 30, Jesus diz: tetelestai, no grego, quer dizer, está consumado. E em Lucas 23, 46, Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então preste bem atenção. Jesus disse, primeiro: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Essa é a primeira declaração de Jesus na cruz. Depois Jesus diz: em verdade eu te digo que hoje estará comigo no paraíso. Depois Jesus diz: mulher, eis aí teu filho. E depois diz: eis aí tua mãe. Depois ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus continua dizendo: tenho sede, está consumado. E depois ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas foram as 7 declarações que Jesus fez quando na cruz, ou seja, pregado na cruz. Hoje então, começando esse estudo, essa reflexão, essa meditação, nós meditaremos na primeira declaração de Jesus, que é: Pai, perdoai-nos porque não sabem o que fazem. O texto que nós acabamos de ver, meus amados irmãos, é bastante claro, e às vezes também nós podemos e até devemos fazer uso dos outros textos do Evangelho, já que eles são complementares. Algumas pessoas chegam a dizer o seguinte: os evangelhos eles não se contradizem, uma vez que um determinado evangelho apresenta um relato sobre a vida de Jesus
e o outro evangelho não apresenta, o que na verdade acontece, meus amados irmãos, é que cada escritor, ele escreve tendo um ponto de vista diferente. De maneira que ao juntarmos essas 4 visões, nós temos o relato daquilo que aconteceu, né, na cruz. Em se tratando da crucificação, nós temos um relato daquilo que aconteceu na cruz. A frase de Jesus é o seguinte: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Antes de nós tratarmos da cruz, eu gostaria de apresentar, ainda que sucintamente, um resumo, né, de como Jesus reagiu diante de algumas situações. Em Marcos 2, por exemplo, diz que havia um paralítico. E Jesus estando em uma casa, e aquele paralítico não tendo como passar e chegar até Jesus, ou seja, tendo o seu caminho obstruído por pessoas, aquelas pessoas que estavam levando aquele paralítico até a presença de Jesus, eles então decidem que o melhor caminho, a melhor maneira de se chegar até Jesus é que aquele paralítico seja passado, seja transportado pelo teto daquela casa, já que o caminho estava totalmente obstruído. E eles fazem, e eles então conseguem chegar com aquele paralítico até a presença de Jesus. E quando aquele paralítico chega na presença de Jesus, Jesus olha para aquele paralítico e diz o seguinte: Filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus olha para o paralítico e diz: Filhos, perdoados estão os teus pecados. As pessoas naturalmente que estavam naquele local ouvindo Jesus dizer isso, né? uma declaração ousada. Ninguém antes de Jesus perdoou o pecado, até porque quem perdoa pecado tem poder, autoridade, força para tal, é só Deus. Então naturalmente eles nunca haviam visto alguém dizer isso, e Jesus chega para aquele paralítico e diz: perdoados estão os teus pecados. E o texto diz então que os escribas que estão ali, aquelas pessoas que estão presentes, ainda que não falando diretamente para Jesus, eles começam a pensar: quem é esse? Ou quem essa pessoa acha que é, para que ele venha a perdoar os pecados de alguém? E Jesus, conhecedor do coração, daquilo que aquelas pessoas estavam pensando, daquilo que estava acontecendo internamente com aquelas pessoas, Jesus então diz o seguinte: o que é mais fácil? Dizer a esse homem: filho, perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? E ele diz: filho, levanta e anda. Para mostrar para aquelas pessoas que ele tinha o poder e a autoridade de perdoar pecados. E não apenas isso, de realizar milagres. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, a Bíblia diz também que Jesus, ele pede para que Pedro lance a sua rede para um determinado local do rio onde eles estão. E Pedro, né, sendo um pescador experiente, a sua profissão era pescar. Ele meio que contrariado, né, falando: mas Senhor, a gente já andou por tudo onde nós deveríamos andar, vasculhamos esse rio, onde nós poderíamos ver, mas como é o Senhor que está mandando, né, nós vamos lançar a rede. E o texto diz que eles apanharam muitos peixes. Mas o que me chamou a atenção nesse texto é que quando Pedro vê e a rede dele começa até a se partir de tantos peixes que tem, ele vê de fato que ele está diante de uma pessoa com poder e com autoridade. Pedro faz uma declaração que somente uma leitura cuidadosa, né, quando você está lendo, e não apenas por ler, o que a Bíblia pede para que a gente faça,
medite, ou seja, leia, releia, anote, mergulhe, seja absorvido pelo texto, né? Pedro diz o seguinte para Jesus: afasta-te de mim, que eu sou pecador. Ou dependendo da tradução, Pedro diz: ausenta-te de mim, que eu sou pecador. E sabe o que Jesus responde para Pedro? Não temas, vocês agora passarão a ser pescadores de homens. Olha o contraste. Pedro está falando: Senhor, afasta-te de mim, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador, ou seja, eu não posso estar na presença de um santo. E Jesus, assim como ele havia feito, perdoado os pecados daquele paralítico, Jesus está falando: não, eu quero andar com vocês. Jesus vem e começa o seu ministério com um propósito de reconciliação. E para que haja reconciliação, é preciso que os nossos pecados sejam perdoados. Se os nossos pecados não forem perdoados, nós não temos como ser reconciliados. Então Jesus vem exatamente para isso, para perdoar os nossos pecados. Numa das passagens que antecedem a morte de Jesus na cruz, narrada em Lucas 7, nós vemos que o Senhor Jesus, ele entra na casa de um fariseu. E uma mulher, sabendo que Jesus estava lá naquela casa do fariseu, ela vai também até aquela casa, ela pega um unguento e ela começa a ungir os pés de Jesus. O texto diz que aquela mulher começa a ungir os pés de Jesus com lágrimas, chorando. Ela faz aquilo chorando e ela começa a secar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Mas o texto deixa claro que aquela mulher era pecadora. E o texto também deixa claro que não só aquela mulher era pecadora, mas que as pessoas que estavam ali, aquele fariseu, sabia que aquela mulher era pecadora. E no momento em que Deus permite que aquela ação continue, que aquela mulher começa a ungir a Jesus, exatamente numa preparação para a sua morte, aquele fariseu começa a pensar: eu vou parafrasear, esse homem não deve ser sério. Esse Jesus não deve ser profeta. Esse Jesus não deve ser sequer um líder experiente. Porque se ele fosse experiente, ele saberia, assim como eu sei, que essa mulher é pecadora. E se essa mulher é pecadora, ele deveria manter distância dela. Ele não deveria estar perto dela. Jesus, mais uma vez, analisando e conhecendo o interior daquele homem, ele diz o seguinte: se um homem tiver uma dívida de 500 reais e outro homem tiver uma dívida de 50 reais, e as duas dívidas forem perdoadas, quem você acha que vai ficar mais agradecido? E aquele homem respondeu: certamente a pessoa que deve mais. E Jesus falou: é verdade, você acertou. Quem é muito perdoado, muito ama. Quando a pessoa entende o pecado que ela viveu e ela foi perdoada, ela muito ama. Mas Jesus, mais uma vez, ele volta para aquela mulher que estava fazendo aquele trabalho junto a Jesus. E sabe o que Jesus disse para ela? Perdoados estão os teus pecados.
E aí aqueles mais estudiosos, mais conhecedores da Bíblia poderiam falar, mas o que essa mulher fez? Será que Jesus está perdoando essa mulher pelo fato dela fazer algo para Jesus? Mas não é isso que Jesus quer dizer. E Jesus termina o diálogo dizendo o seguinte: vai em paz, porque a tua fé te salvou. No Evangelho de João, capítulo 8, nós temos aquela conhecida história daquela mulher que foi pega em adultério, ou pelo menos as pessoas dizem que ela foi pega em adultério. Mas a questão é que eles levam uma mulher até Jesus, falando para Jesus, né, com a intenção de desmoralizar, de pegar Jesus em algum tipo de erro. Eles falam então para Jesus, essa mulher foi pega em adultério, o que nós devemos fazer com ela? E Jesus olha para aqueles homens e diz o seguinte: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então nós sabemos pela história que a partir dos mais velhos eles começaram a refletir e pelo menos foram sinceros e reconheceram que eles tinham pecado. E tendo pecado, não poderiam atirar a primeira pedra. E eles começam a deixar o local um a um. De maneira que aquela multidão que estava ali, ou pelo menos aquele número de pessoas que estava ali, de curiosos, de pessoas que de repente estavam esperando ver uma morte, de repente aquela mulher se vê sozinha com Jesus. Jesus olha para aquela mulher e ele diz a ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? Você chegou aqui cheia de acusadores. Onde estão os teus acusadores? Não tem nenhum acusador. Embora o meu texto não seja trabalhar essa passagem de João 8, mas eu acho importante e necessário que cite alguma coisa. Jesus tinha pecado? Não. Ou seja, ele poderia atirar a pedra. Porque ele diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele não tinha pecado. Ou seja, ele não possuía o direito de atirar a pedra. Mas Jesus não atira a pedra. Preste bem atenção, meus amados irmãos. Olha o paralelo. Somos pecadores. E como pecadores que somos, ficamos apontando muitas das vezes o pecado do outro. Como se nós também não tivéssemos pecado. E o interessante é que aquele que não tem pecado, em vez de nos acusar, ele nos oferece um caminho de perdão. Aleluia. O único que poderia e tem o poder de tirar a vida daquela mulher, ele disse, mulher, eu também não te condeno. Para que haja condenação, pressupõe-se que há um pecado. Ele disse, não. Vai embora e não peques mais. Isso é apenas para dizer que Jesus, durante o seu ministério, eu fiz uma pequena seleção aqui, que Jesus passou, ou seja, no paralítico ele perdoou. Quando Pedro pediu para se afastar de Jesus porque ele era pecador, Jesus não se afastou de Pedro. Quando essa mulher estava sendo levada, Jesus perdoou, ou seja, Jesus tem um ministério de perdão. Mas, meus amados irmãos, Jesus agora foi levado à cruz. Antes da cruz, aconteceram alguns eventos, nós vamos ter tempo de trabalhar durante
as outras 6 mensagens, se Deus quiser, em outros detalhes que irão se aprofundar. Mas nós veremos que Jesus ele teve uma entrada triunfal em Jerusalém, e aquela entrada triunfal, o povo bradava, gritava: Hosana, Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Mas muito provavelmente, aquelas pessoas que gritaram Hosana, pessoas que é muito provável que tenham visto Jesus realizando algum milagre, ou ficaram sabendo que Jesus tinha feito algum milagre. A Bíblia fala que Jesus alimentou 5.000 pessoas. É provável também que aquelas 5.000 pessoas estivessem ali. Mas agora aquela multidão está dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Eu quero que você preste atenção na reação, no ponto de vista de Lucas, porque o texto não fala do tamanho do prego que foi colocado na mão de Jesus. O texto não fala do tamanho ou da espessura da cruz. O texto não fala o ângulo em que a mão foi colocada ou o pé sobre o outro. O texto não trata disso. Ou seja, Lucas, ele é um exímio historiador e ele poderia ter escrito isso, mas preste atenção no foco do texto. O foco do texto de Lucas é para mostrar a reação das pessoas diante de Jesus enquanto Jesus está na cruz. Lucas não está pensando no tamanho do prego, Lucas não está pensando no tamanho da cruz, Lucas não está pensando em nada. Lucas está focando no seguinte: vejam a reação das pessoas. Olha o que o texto diz. Aleluia. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Meus amados irmãos, o texto todo da crucificação de Jesus é construído como se fosse uma paródia, uma sátira. Por que uma paródia, uma sátira? Uma piada. Por quê? Porque Jesus está rei. Jesus fala que ele é rei. Jesus está lá como rei. E eles estão crucificando Jesus exatamente por isso, por supostamente blasfemar. Então eles colocam um ladrão à direita e outro à esquerda. O que eles querem dizer? Geralmente o rei tem à sua direita e à sua esquerda os seus melhores súditos. Eles fizeram a mesma coisa. A cruz é como se fosse o trono dele. A direita dele e a esquerda dele, geralmente onde ficam os melhores conselheiros do rei, aquelas pessoas importantes, nós vamos colocar um ladrão de um lado e um ladrão do outro. O rei geralmente tem uma cruz, vamos colocar uma coroa de espinho nele. O rei geralmente bebe vinho, vamos dar vinagre para ele. Eles trabalham todo o texto para dizer, ele é o rei, só que ele é um rei que está sendo satirizado. Ele é um rei em que está sofrendo chacota. Ele é um rei em que todo mundo está rindo. O texto ainda diz o seguinte, versículo 35, e o povo estava olhando. E também os príncipes, olha, preste atenção no verbo, zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando a ele vinagre. E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Tem 4 públicos ou 4 grupos na crucificação de Jesus. Jesus está na cruz. Tem a multidão, primeiro grupo. Existem os líderes religiosos, o segundo grupo. O terceiro grupo, o grupo de soldados romanos. O quarto grupo, os ladrões que estão ao lado de Jesus. O povo está tirando sarro de Jesus. Os soldados romanos estão
tirando sarro de Jesus. E não era para menos. O soldado romano era uma pessoa treinada na arte de matar. A função dele era matar, aprender e saber como matar, de que maneira fazer isso. Eles conheciam os melhores métodos de como tirar a vida da pessoa. Os estudos sobre crucificação todos apontam e mostram isso. Eles sabiam que quebrando a perna da pessoa crucificada, automaticamente ele não conseguiria respirar e a morte era abreviada e a pessoa morreria logo em seguida. Eles também tinham o costume de colocar a lança de maneira que aquela lança perfurasse o corpo e atingisse o coração, como falam, né? Era a prática dos soldados romanos. O povo zomba de Jesus. Os soldados zombam de Jesus. Os líderes religiosos zombam de Jesus. E os ladrões da cruz zombam de Jesus. Aleluia. Glória. O que eu quero dizer? Naquele grupo todo, Jesus é o centro da atenção. E ele é xingado, ele é vituperado. Todo e qualquer tipo de pensamento ruim, de frase, é dirigido a Jesus. Mas você pode pensar e dizer, mas Wellington, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, meus amados irmãos, que em termos práticos, perdoar não é algo fácil. Principalmente em se tratando, dependendo dos casos, do tipo de agravo que você sofreu. Eu estou falando como um cristão, não sendo hipócrita, sabendo que muitas das vezes nós enfrentamos dificuldades sim para perdoar o nosso irmão. E que somente através da graça de Deus é que nós conseguimos fazer isso. Mas o que eu quero dizer? Uma coisa é você estar falando algo, vivendo algo, e algo acontecer, e depois de um tempo você perdoar. Geralmente as pessoas precisam de tempo. A pessoa fala assim, Wellington, tal pessoa da minha família, o meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe fez algo para mim, disse algo para mim, e eu fiquei sem conversar com ele durante X meses ou X anos. Eu mudei, eu não falei com essa pessoa, às vezes por uma década, por 2 décadas, e depois de muitos anos, depois de muitos meses, depois de muitos dias, o Senhor me curou e eu consegui perdoar. E muitas das vezes as pessoas levam anos para que elas consigam perdoar alguém. O que eu quero chamar a sua atenção é que no momento do agravo, no momento em que os xingamentos estavam sendo dirigidos a Jesus, ele não precisou de tempo para refletir ou de amadurecer. Ele olha e disse, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. Aquilo que ele havia feito durante todo o seu ministério, agora ele chega na cruz, do ápice, né, no cume do seu ministério, e ele continua fazendo isso. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. O ministério de Jesus é um ministério de reconciliação. Ele está lá para que nós sejamos perdoados. A única pessoa que ninguém poderia dizer nada era Jesus. E todas as pessoas estão falando. E Jesus está quieto. Você consegue imaginar o impacto dessa afirmação de Jesus para as pessoas que estão ao alcance de sua voz, depois de tudo que eles fizeram, eles ouvirem da boca de Jesus dizendo o seguinte: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem.
Eu ainda posso fazer como o pastor Warren Wiersbe fez. Ele diz o seguinte, preste bem atenção só na primeira parte da frase. Ele chama Deus de Pai. Muitas das vezes quando nós estamos num momento de dor, num momento de aflição, a gente fala, eu não vou mais servir a Deus. Será que Deus existe? Será que faz sentido tudo isso? Eu devo continuar fazendo o que faço, trilhando o caminho que estou trilhando? Será que Deus está aqui para me ouvir? E num momento de maior angústia, preste bem atenção, Jesus é homem. Jesus é homem como eu e você. Ele é carne como eu e você. Ele se fez carne, o texto diz. Ele se dirige a Deus e disse, Pai, eu estou aqui na cruz, eu estou aqui despido, eu estou aqui derramando o meu sangue, eu estou aqui ouvindo xingamentos, eu estou aqui sendo maltratado, eu estou sofrendo tudo isso. Mas no momento de angústia, no momento de dor, eu quero dizer uma coisa: o meu relacionamento contigo não mudou. O Senhor continua sendo o meu Pai. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. A situação é difícil, sim. As pessoas estão xingando. Não, eu não tenho um único amigo sequer. Mas o Senhor não deixou de ser o meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Ele está falando, não há nada e nem ninguém, nenhuma situação que muda o meu relacionamento contigo. Tu és o meu Pai, Abba, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, a ira de Deus estava vindo e caindo sobre Jesus naquele momento. E por quê? Porque para que eu e você sejamos perdoados, Glória a Deus. alguém precisa pagar a conta. O meu perdão, o seu perdão, o nosso perdão, ele não veio sem preço. Você fala, como assim? Ele não veio sem preço para mim, para você. Porque o nosso perdão, a nossa salvação, a Bíblia diz que nos vem gratuitamente. Mas para que eu e você pudéssemos usufruir da salvação, que é um dom gratuito, Deus falou, alguém tem que pagar. E Ele falou, Jesus, você vai pagar por eles. O pecado não pode ficar impune. O pecado precisa, a Bíblia diz, eu comentei isso aqui ontem, o salário do pecado é a morte. E se pecou, vai morrer. Então Jesus, você vai morrer. Mas eu não tenho pecado. Mas para que o pecado dele seja perdoado, você precisa morrer e sofrer no lugar deles. Alguém tem que pagar a conta. Jesus está falando exatamente isso. Tudo bem, vocês estão me xingando, vocês estão fazendo, mas eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para pagar a vossa conta. O que eu quero que todo mundo entenda, meu amado irmão, é que todo e qualquer pecado que nós cometemos e iremos cometer, Jesus Cristo sofreu por ele. Você pode fazer uma análise da sua vida, você pode olhar e falar, Senhor, eu me recordo de muitas das vezes quando eu agi sabendo que eu não deveria agir assim. E às vezes a gente pergunta e fala, por que será que Deus
não me castigou mais ou não fez alguma coisa, mas alguém pagou por isso. E Jesus fala, eu estou aqui, no lugar deles. E estando no lugar deles, eu posso dizer, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que eles fazem. E Jesus, meus amados irmãos, depois da cruz, ele ainda aparece para os seus discípulos. Aleluia. A Bíblia diz que ele havia dado uma ordem para Pedro. E Pedro desobedece essa ordem. Pedro vai pescar. E Pedro, ao ir pescar, algumas pessoas seguem o comportamento de Pedro. Os discípulos seguem o comportamento de Pedro. E Jesus vai até o encontro de Pedro, onde ele estava. Mais uma vez, o pescador Pedro está tentando pegar peixe e não consegue. Jesus fala, vai para um lugar ali, vai para aquele determinado local. Mas nós ficamos a noite toda, vai para um determinado local, estou falando para você. E eles jogaram a rede. E a rede se encheu de peixe. Quando eles viram que era Jesus, imagina o impacto que causou eles. E Jesus o chama e diz o seguinte, vem cá, vamos assar uns peixes e vamos comer juntos. Vamos participar de uma refeição junto. Peraí, participar da refeição? Aqueles que abandonaram Jesus na cruz? Participar da refeição? Aquele que antes que o galo cantasse negou a Jesus 3 vezes? Jesus fala, Pedro, vem aqui comer comigo. E depois que ele come com Pedro, Jesus chega, chama Pedro de lado e diz o seguinte, Pedro, você me ama? Pedro fala, lógico que eu te amo. Ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Jesus fala, segunda vez, Pedro, tu me amas? É lógico que eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. E esse processo se repete pela 3ª vez. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro havia errado, não havia errado. Pedro havia negado Jesus. Pedro havia desobedecido a Jesus. E Jesus vai de encontro a ele e Jesus o restaura. O que Jesus está querendo dizer? Pedro, eu te perdoo. Volte a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. As pessoas diziam o seguinte para Jesus na cruz: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, ou se tu és o Deus, por que você não desce daí? Para eles, o difícil para Jesus era descer da cruz. Jesus fala, por mais que isso seja difícil, eu quero mostrar para vocês que a coisa que para vocês é mais difícil, eu vou realizar. Eu vou orar, interceder e pedir o perdão para as vossas vidas. Eu não posso descer da cruz. Se eu descer da cruz, vocês não têm o perdão. Mas se eu continuar na cruz, vocês terão o perdão. E após a cruz, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve lindamente em Romanos 8:1. Porque agora já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele pagou o preço. Aleluia.
E ele não só pagou o preço, ele diz o seguinte: eu pago o preço para que vocês recebam o perdão. Meus amados irmãos, eu não sei o quanto impacta vocês, mas eu queria dizer uma coisa: de todas as coisas que Jesus falou, e nós vimos aqui, vamos meditar tudo, a primeira palavra que Jesus fala na cruz é perdão. Eu os perdoo. Eu os perdoo. Eu os... Glória a Deus. Aleluia. Louvado. Aleluia. E eu quero terminar, meus amados irmãos, mas eu quero deixar uma reflexão para você. Amém. O fato de Jesus ter perdoado, ele capacita a mim e a você para que nós também possamos perdoar. É fácil e muito bonito se nós parássemos aqui e falar: ai, que Jesus, que lindo, ele perdoou. Mas ele diz: se já não há mais nenhuma condenação para você que está em Cristo Jesus, Paulo disse o seguinte: não sou mais eu que vivo, mas quem é que vive? É Cristo que vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, o Cristo que perdoa, e o Cristo que vive em mim vai perdoar, sim. Eu perdoo a todos e quaisquer pessoas que, independente do agravo, eles me fizeram, porque isso é ser cristão. Isso é ser nascido de novo. Esse é o verdadeiro cristianismo. E eu quero terminar, meus amados irmãos, para dizer que o que me impacta é que a Bíblia pede para que nós sejamos imitadores de Jesus. A pergunta é: pare e reflita na sua vida por todo e qualquer agravo que você já sofreu. A pergunta é: será que você e eu conseguimos não passar por um processo, mas perdoar num momento, no ato do agravo, como Jesus fez? Será que no momento em que a pessoa estiver te xingando, te dizendo, fazendo alguma coisa mal, será que você consegue se lembrar e dizer como Jesus disse: Pai, perdoai-a. Pai, perdoai-o. Pai, se de repente for mais de duas pessoas, perdoai-os. Aí você fala: isso é tão difícil. É, meus amados irmãos, é tão difícil. Mas eu te provo na Bíblia que se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, isso é possível. Lá estava Estevão, acompanhado por Saulo, ainda não convertido. Saulo consente e começa a atirar pedra na vida de Estevão. Estevão está morrendo. Ele olha para os céus, ele vê os céus abertos, ele vê Jesus à destra de Deus, e ele olha para aquelas pessoas repetindo o comportamento de Jesus na cruz, e ele disse: Pai, não impute sobre eles este pecado. Estevão, no momento em que está morrendo, ele consegue repetir uma das 7 palavras que Jesus fez na cruz. Jesus na cruz, perto de morrer, ele lança uma palavra de perdão. Estevão também, perto de morrer, ele lança uma palavra de perdão. Paulo preso, sabendo que os seus dias já estavam no fim, de uma maneira diferente, mas ainda assim parecida, ele olha e escreve dizendo o seguinte: Pai, olha as pessoas, o agravo que eles fizeram para mim, mas não coloque isso na conta deles. O que muda isso para mim, meus amados irmãos? O que muda é que eu tenho cada vez mais a consciência e a percepção de que nós precisamos estar cheios de Deus. E vocês vão ver o impacto que essa frase tem na vida daquele ladrão. E eu quero dizer uma coisa para vocês: sabe por que muitas das vezes nós não impactamos o mundo? Porque eles não conseguem ver o nosso comportamento. Mas eu te digo uma coisa: quando o mundo olhar para mim e para vocês e falar assim, a gente joga pedra, a gente xinga,
a gente maltrata. E sabe como que eles reagem? Ele nos perdoa. Aí você fala, mas você é bobo. Não, eu sou grato. Eu fui perdoado, por isso eu perdoo. Eu sei que a dívida que eu tinha era muito maior do que a dívida que alguém tem comigo. Eu não posso ser um credor incompassível. Se a minha dívida foi perdoada, eu perdoo. E depois com isso, eu posso orar com convicção o Pai Nosso e dizer: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo as dívidas daqueles que me devem. Aleluia! Glória a Deus! Nós louvamos Nos possa essa palavra. Glória a Deus! Glória! Obrigado, Senhor. Aleluia! Pai. Aleluia! Que amor é esse, Pai? Que amor é esse, ó Pai? Quando o Senhor disse que Deus amou o mundo de tal maneira, eu começo a entender o que esse tal maneira quer dizer. De tal maneira que mesmo na cruz, diante dos seus algozes, Ele é capaz de dizer: Pai, perdoai-os. Ó Deus maravilhoso, que nós possamos ser dignos, Glória a Deus! ser chamados seus seguidores, ó Pai. E seguidores de Cristo levam no seu corpo as marcas de Cristo, ó Pai. E aqui eu vejo que uma das marcas de um cristão, ó Pai, é que ele perdoa. Senhor, me ensina a perdoar, ó Pai. Me ensine a perdoar, ó Pai. Me ensine a amar como o Senhor amou. Muda, ó Pai, muda a nossa concepção, ó Deus. E que nós possamos, ó Pai, de fato viver esse Evangelho de Jesus Cristo, ó Pai. O Evangelho, somente quem tem o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, é capaz e tem poder do fundo do coração, e não de boca, não da boca para fora, para te dizer: sim, eu te perdoo em nome de Jesus. Aleluia! E eu te perdoo, porque assim como você, eu também fui perdoado. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te agradeço. Amém! Glória!